Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Primeiro termo que todos usaram também, que nomina o reino, é Basileia. Basileia, no sentido original, quer dizer de reinado, ou seja, o reino de Deus não é algo estático, ele não está em algum lugar, ele está acontecendo em vários lugares. Então eu escrevi como tema um reino divino, e a gente pode pensar também em Lucas 11, versículo 3 e 4, quando na oração do Pai Nosso, Jesus também cita o reino. Esse termo, ele é citado, como também já foi dito, 144 vezes, e eu estou fazendo essa citação apenas para comparar que o nome igreja, ou eclésia, é citado apenas 5% dessa quantidade de vezes, ou menos que 5%. Isso para que a gente pense qual é a real necessidade de se viver o reino em detrimento à igreja. Muitas pessoas hoje acham que o reino é a igreja, mas como a gente está vendo, o reino não, a igreja não é o reino, a igreja faz parte do reino, mas se a gente fosse quantificar isso, a igreja seria apenas 1% daquilo que o reino de Deus é. E aí eu queria que você estivesse prestando muita atenção sobre isso. Se você se acha a igreja, ou se você está na igreja, você só está contribuindo, em média, 1% para o reino de Deus. Indiretamente, o reino é que nos dá direito de governabilidade espiritual. É em nome de Jesus, que é o Rei dos Reis, que é o Rei desse reino, que estabeleceu o seu trono, que nós fazemos as coisas contra o mal, ou contra o reino do mal. Então, vamos prestar bastante atenção, porque nas diversas manifestações do mal ao nosso redor, é nossa responsabilidade manifestar o bem, ou fazer o bem. É através do reino que as leis espirituais, eu vou escrever aqui, a igreja é um método divino para estabelecer a legislação divina. Ou seja, é através da igreja que as pessoas sabem quais são as regras. É através da igreja que a gente estuda a palavra para saber como fazer, o que fazer para quem é da igreja, no caso, né? Desculpa aí, irmão, eu não estou acostumado com esse negócio de ventilador, de ar-condicionado. Então, por fim, nós somos chamados ao reino, a proclamar o reino, a torná-lo real até para as pessoas que não conseguem ver, fazer com que a nossa busca do reino, como Jesus, buscar primeiro o reino dos céus, o reino de Deus, seja algo claro, evidente para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então eu vou tentar responder 3 perguntinhas rápidas. Como nós devemos responder ao reino, como nós devemos representar o reino e como podemos, ou como perpassa em nós o poder do reino de Deus. Isso com mais 3 subtítulos, que o primeiro é: só através do reino há justiça. Não podemos nos esquecer disso, irmãos. A justiça que a gente vê por aí é só por conta de Deus, porque o diabo e os seus anjos, eles nunca farão justiça, mesmo com atos que se pareçam de justiça, é para a escravização através do seu reinado ou através do pecado. Não podemos depositar nossa fé em nenhum sistema humano. Mas o comunismo, o socialismo, a democracia, ou o que quer que seja, não faz parte do reino de Deus, irmãos. Nós não podemos acreditar que o candidato A, o candidato B, vai ajudar a promover a justiça, porque só quem é de Deus é que pode promover a justiça. Então vai piorar, e não vai piorar porque o candidato é ruim, não, porque a Bíblia diz
que as coisas andam de mal a pior e a passos largos. Não pela falibilidade humana, mas principalmente pela infalibilidade de Deus, a infalibilidade divina. Só Deus é perfeito, só Deus é bom. Nós, a Bíblia vai falar que mesmo sendo maus, conseguimos fazer boas coisas apenas para os nossos filhos, que aí quando ele vai falar, qual o pai que o filho vai pedir pão e vai dar, né, uma serpente? Então, muito mal eu consigo fazer o que é bom para a minha família. Só que o reino também é além do que a nossa família. Deus nunca falha, irmãos. Até quando aos nossos olhos parece um descuido, parece nessa hora que Deus piscou o olho, Deus no final, ou Deus mais lá na frente, vai mostrar que todas as coisas juntas fizeram o quê? Contribuíram para o nosso bem. É difícil você compreender isso, mas só há justiça através de Deus. Cada servo é um agente e cada adversidade é uma oportunidade para nós servirmos a Deus. Entendeu isso? Cada momento que alguém fala para você que está com uma dor de cabeça, é para que você ore e cure em nome da sua igreja, em nome de Jesus, que é o Rei do Reino. Então, somos embaixadores do maior, mais poderoso e único reino que é eterno. Usufruímos disso sempre que pudemos. O Léo acabou de usufruir disso me dando um copo de água. A Bíblia diz que aquele que der um copo de água fria, você já sabe da Bíblia, mas podemos usufruir disso em diversas situações. Se eu não tivesse demonstrado aqui o meu pigarro, o Léo não usufruiria de fazer o bem. Graças a Deus, é o reconhecimento do reino que está entre nós, independente de quem fala ou de quem faz. Graças a Deus que o Léo me deu esse copo d'água aqui. A próxima vez eu vou dar uma picada. Mas se você levar isso para um outro extremo, nos programas de televisão, quando as pessoas são abençoadas, não vou nem falar abençoadas, né? Mas deixa eu ler o que está escrito. Vemos isso nos programas, quando a emissora dá o prêmio, faz um assistencialismo ou realiza um sonho imaterial, as pessoas reconhecem a providência, a soberania e o reinado de quem? De Deus. Quem nunca viu o Silvio Santos após dar, não sei, 1 milhão, a pessoa fala o quê? Graças ao Silvio Santos. Se eu soubesse fazer a risadinha dele, eu faria. Mas quando o outro lá da Globo, como é que é? O Hulk faz as coisas, alguém fala, graças ao Hulk. Não. Elas falam graças a Deus e eles não conseguem compreender isso. Eu já ouvi um deles falando assim, não, Deus não tem nada a ver com isso. Irmãos, Deus tem a ver. E muito do que acontece é porque nós não fazemos a nossa parte. A minha monografia de seminário foi justamente falando sobre isso. Quando a igreja não faz, Deus usa quem Ele quer. Ah, pastor, mas pera aí, como é que Deus vai usar a Rede Globo? Deus usou os imperadores na época de Jesus. Deus usou lá o que quebrou e destruiu o povo de Deus, que depois ficou maluco. Nabucodonosor. Deus usa quem Ele quer, irmãos. E está usando as pessoas que não são da igreja para fazer aquilo que o reino necessita, porque Ele governa sobre todas as coisas. Agora nós temos a oportunidade de dar um copo d'água, nós temos, deixa eu seguir aqui antes que eu me perca. O segundo passo é sobre a retidão plena. Nós não podemos ser aquele mais ou menos que alguém olha assim, mas esse pastor aí, não sei não, hein? Esse pastor aí, eu vou dar dinheiro para ele botar no bolso dele, eu vou. Nós não podemos ser esses crentes ou essas pessoas que os outros duvidem de nós. Não, o escândalo, ele é abominável a Deus. Deveríamos tê-lo como
ou deveríamos nos abster dele, ou esclarecer tudo com nossas forças, ou com todas as nossas forças. Não é errar, não é não pecar, não é apenas se omitir. Em todo tempo nós seremos provados, nós seremos desafiados, e a forma como nós respondemos isso é que faz a diferença. Se importar, se posicionar e reconhecer o erro é melhor do que deixar as coisas como elas estão. Que se dane-se, desculpa, que ele que revise os seus sentimentos, seu pensamento, e que ele é que aprenda aquilo que está acontecendo. Por exemplo, agora eu estou como profissional de antenista, e aí, outro dia eu estava estudando, aí tinha lá uma pergunta que foi usada no concurso para Polícia Federal, para delegado da Polícia Federal. Aí estava lá a pergunta: fulano foi no Paraguai, ou foi no exterior, comprou um aparelho desses de TV via satélite, mandou instalar na casa dele e não paga assinatura. E aí a resposta que você tinha que escolher: ele está cometendo furto de sinal de TV a cabo, resumindo, ele está fazendo algo errado ou não? E aí a resposta da pergunta: não. Eu estou simplificando, é claro, quem quiser direitinho eu mando depois. Não. Mas aí, muitas pessoas falam assim: não, mas como é que o pastor, eu instalo, aí, consequentemente eu instalo esses equipamentos, instalo Sky, claro, tudo. Não estou fazendo propaganda do meu trabalho, mas tem muita gente que é ignorante, porque não sabe da lei, não sabe da legislação, não sabe de nada, e aí quer julgar: não, mas como é que o pastor está instalando esse aparelho na casa do... Não é fugir do mal, mas não é fugir do mal, dos maus, ou evitar as zonas de conflito, mas é se manter íntegro onde você estiver. O mundo nunca será bom. O mal não manda recado. Não há garantias para nós, mas não podemos nos deixar corromper. Pecado é tudo aquilo que nós não podemos pagar. Pecado é aquilo que só o sangue de Jesus pode pagar, irmãos. E tem eu poderia usar vários exemplos. Eu sou eletricista, e eu sou fotógrafo, então tem vários exemplos que as pessoas acham: não, isso aí é pecado. Não tem nada a ver com pecado. Pecado é aquilo que Deus fala, e o maior pecado, vamos dizer assim, é bem maior o pecado da fofoca do que o pecado que muita gente condena. Mas fulano você viu? Nós devemos, irmãos, perseguir a honra, ser relevante. Não é não ter que se envergonhar, mas é que mesmo humilhado você consiga superar e prosseguir. Honra não é algo natural. A Bíblia fala que honra a quem tem honra. Só tem honra quem buscou a honra. Só tem honra quem estudou, por exemplo. O cara que é médico, ele é honrado porque é médico, mas por quê? Ele é médico porque ele nasceu e Deus falou: você vai ser médico. Não, ele estudou. Nós devemos estudar, nós devemos perseguir, nós devemos buscar a honra. A honra de sermos servos de Deus. Durante muito tempo as pessoas perguntavam: qual a sua profissão? Onde você trabalha? Eu sempre disse: sou funcionário do reino de Deus. Sou funcionário do reino de Deus. Mas não sei. Sou funcionário do reino de Deus. Precisamos, irmãos, ofertar no reino de Deus. As ofertas para o reino é muito diferente das ofertas para a igreja. Porque o reino, as ofertas para o reino são sacrifícios vivos. E o sacrifício vivo é aquele que caminha voluntariamente para o altar, como Jesus fez. Sacrifício vivo não é algo que vá ao altar amarrado, obrigado.
E é isso que Deus espera de nós. Eu faço porque eu quero. Eu faço por... Mas calma aí, a igreja falou que você tem que fazer isso. Mas o que o reino quer que você faça? Nós aprendemos ou sabemos muito bem dar dízimos, ofertas, mas poucos contribuem para o reino de Deus. Fomos influenciados, somos incentivados e nos tornamos inativos nesse quesito. Porque muita gente acha que dar oferta, dar o dízimo é fazer para o reino. Fazer para o reino é quando a costureira costura para o reino de Deus. É quando o engenheiro, quando o advogado, como está aqui, e fala assim: eu não estou fazendo para que você me cobre, como a Ana disse. Você não precisa me pagar nada. É para o reino de Deus. Quantas vezes você ofertou para o reino de Deus nos últimos dias? Não é você dar 50 reais, 100 reais, 200 reais para o projeto Retiro de Carnaval que o pastor está fazendo. Isso você está patrocinando um projeto meu. E tem gente que nem está escrito ali, mas que também doou muito mais do que as ofertas que ali estão escritas. Como a minha esposa, né? Como a Vitória que está ali. Porque não foi fácil, irmãos. 10 crianças, e algumas ainda tinham que fazer muito mais do que lavar a louça, fazer a comida. Ofertas para o reino de Deus, elas muitas vezes passam longe daquilo que a igreja está fazendo. E não necessariamente ela é financeira. Se sofremos com ele... Não, pulei. A oferta viva, ela é sempre expectativa, além da obediência. Eu faço pelo reino. No reino, ofertamos livre de preconceito, como eu botei aqui, como ajudar o Wagner, o Marcos ou a igreja, por conta do que eu fiz. Se cozinhei, costurei, servi, ponto final. Não é assim: Wagner, eu fiz isso para ajudar você a fazer aquilo. Não, o reino, ele é o fim em si mesmo. Fiz porque senti de Deus no meu coração te dar esse copo d'água, te dar esse prato de comida, te dar uma roupa que eu podia dar para minha filha, mas eu comprei 10 para minha filha e só vou dar 9 para ela e vou te dar uma. A oferta do reino não tem nada a ver com as ofertas que nós estamos acostumados. Se sofremos para ofertarmos, ou se passamos qualquer tipo de dificuldade por conta desse reino, a Bíblia diz: se sofremos com ele reinaremos, com ele viveremos nesse reino. O reino que não está plenamente estabelecido ainda, embora a gente tenha a oportunidade de viver, mas que será em breve, assim que Jesus voltar para assumir o controle e instituir aos salvos e distribuir as moradas celestiais, onde que a gente não vai precisar pagar imposto, nem vamos viver no meio da violência e onde também não vai haver doença. Esse é o reino de Deus, esse é o reino dos céus, esse é o reino que a gente pode começar a instituir hoje, mas que a gente só vai perceber, mas que a gente só vai ver concluído quando Jesus voltar. Por fim, responder aquelas perguntas, responder ao reino, é aceitar o desafio de viver o reino de Deus. Eu posso ser eletricista, eu posso ser antenista, eu posso ser pastor, posso ser assistente social, mas eu sou funcionário do reino. Não é o pastor que manda na minha vida, não é a igreja que determina aquilo que eu preciso fazer. É claro que eu me submeti a essa igreja, a esse pastorado, mas a partir do momento que eu senti que isso impede a minha atuação no reino de Deus, eu procuro uma outra, ou também não procuro nenhuma outra. Mas o mais importante é você viver o reino de Deus, onde Jesus fala com você, onde Jesus é o rei, e Ele tem liberdade para falar para você amar, para você doar, para você fazer e ser quem Ele quer que você seja. Respondemos a esse reino
quando nós o representamos. Eu não estou te dando esse prato de comida, esse copo d'água em nome da minha igreja, mas em nome de Jesus, a favor do reino de Deus. Representamos esse reino quando ele flui através de nós. Que consigamos entender isso e que vivamos o reino de Deus para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?